As pesadas portas de madeira do tribunal rangeram ao abrir, chamando todos os olhares para a entrada. Um silêncio tomou lugar enquanto uma garotinha, de no máximo 10 anos, entrou. Ela era pequena, parecia frágil, com cabelos loiros macios presos num rabo de cavalo bagunçado. Mas o que chamou a atenção não foi só a menina, foi o que andava ao seu lado, um lince, com pelo castanho brilhante e bem cuidado. Seu corpo forte se movia com graça silenciosa de predador. Olhos dourados, afiados e inteligentes, varreram a sala, observando os rostos estranhos. Sua presença trouxe uma onda de tensão ao tribunal. O martelo do juiz nem tinha batido ainda, mas já se via que essa não era uma audiência comum. A garotinha, chamada Emily Carter, segurava firme a coleira do lince. Seus dedinhos mal cabiam na tira grossa. Ela andava com cuidado, o rosto misturando confiança quieta e nervosismo. O lince, porém, seguia sem hesitar, as orelhas mexendo um pouco com os sussurros ao redor. O juiz Nathan Reynolds, um homem experiente de 60 anos, ajeitou os óculos enquanto olhava a dupla estranha. Seus anos no tribunal fizeram ver muitos casos, criminosos, vítimas, mentirosos e inocentes. Mas nunca um animal selvagem tinha entrado ali assim. Isso é alguma piada, murmurou um advogado, balançando a cabeça. Não era piada. Emily, seu lince, vi-lo, tinha um motivo para estar ali. O caso começou. O tribunal estava lotado. Repórteres escreviam rápido, câmeras piscavam e o burburinho se espalhava como fogo. Ordem, disse o juiz Reynolds, sua voz grave calando a sala. Ele olhou para a menina. Senhorita Carter, presumo que você está aqui por uma petição. Emily engoliu em seco e assentiu. Ela tirou do bolso um papel amassado, um apelo legal. Sim, senhor juiz, disse ela, a voz firme mas baixinha. Estou aqui para impedir que levem Vilo embora. Um suspiro coletivo ecoou na sala. Agora todos entendiam. Não era só trazer um lince ao tribunal, era salvá-lo. A batalha por Vilo começou. Do outro lado, um homem sério de terno cinza, o Sr. Daniels, um oficial da vida selvagem, se levantou. Seu rosto não mostrava emoção, mas ele estava rígido, autoritário. Senhor juiz, começou Daniels, esse é um animal selvagem. Um lince não pertence aos cuidados de uma criança. Não é seguro para ela nem para o público. O Estado exige que o animal vá para um santuário agora. Emily se encolheu, mas não cedeu. Vilo, sentindo medo dela, soltou um rosnado baixo, quase protetor. O som fez algumas pessoas se mexerem, desconfortáveis. O juiz Reynolds ergueu uma sobrancelha. Ele estava curioso. Isso não era só sobre posse, era uma luta entre a lei e algo mais profundo, algo humano. Ele se inclinou para frente. Senhorita Carter, pode explicar por que acha que esse lince pertence a você? Emily respirou fundo. Sabia que era sua chance. Se falhasse, Vilo seria levada, trancada atrás de barras, longe da única família que conheceu. Então, ela contou sua história, um laço nascido de tragédia. Tudo começou há 2 anos, disse Emily. Meu pai era um resgatador de animais selvagens. Ele trabalhava nas montanhas, ajudando bichos machucados. Uma noite, veio uma tempestade forte. Árvores caíam, raios brilhavam por todo lado, e então o incêndio começou. O tribunal ficou quieto, todos os olhos na garotinha enquanto ela falava. Os dedos de Emily se fecharam no pelo de Vilo, buscando conforto. Meu pai não voltou para casa. Uma pausa pesada. Até o juiz Reynolds pareceu abalado. Acharam o caminhão dele na beira da floresta. Ele tentou salvar os animais presos no fogo. Disseram que ele não conseguiu. Alguns suspiros baixos ecoaram. Repórteres pararam de escrever, as canetas paradas no ar. Emily piscou rápido, segurando as lágrimas. Quando os bombeiros limparam o lugar, acharam Vilo. Ela era só um bebê, queimada, assustada e sozinha. Meu pai tentou salvá-la. Ela foi a última coisa que ele protegeu. Vilo, como se sentisse o peso das palavras, encostou o focinho na perna de Emily, ronronando baixo, quebrando o silêncio. Emily olhou para o juiz, os olhos brilhando com determinação quieta. Ele salvou a vida dela, e quando ele não pôde voltar para casa, eu fiz ela voltar. O tribunal inteiro ficou parado. Até Daniels,
O oficial pareceu confuso por um instante. O juiz Reynolds suspirou devagar, esfregando a testa. Isso não era mais só um caso legal, era pessoal. A reação estranha do Lince trouxe um longo silêncio antes que o juiz falasse de novo. Senhorita Carter, disse ele com cuidado, eu entendo seu apego, mas animais selvagens são imprevisíveis. Como você sabe que Willow é segura? Emily não hesitou. Em vez de responder com palavras, ela fez algo inesperado. Deu um sinal sutil para Willow. Só um movimento pequeno dos dedos. O lince obedeceu na hora. Diante de todos, o animal selvagem sentou, a cauda enrolada nas patas, os olhos dourados fixos em Emily, esperando o próximo comando. O tribunal ficou em choque. O juiz Reynolds se inclinou, fascinado. Você a treinou. Emily assentiu. Ela me entende, e eu entendo ela. O juiz os estudou por um longo momento. Justo quando ia falar, algo inesperado aconteceu. As orelhas de Willow mexeram, e num piscar de olhos, o lince virou a cabeça para as portas do tribunal. Antes que alguém ouvisse passos lá fora, a porta se abriu com força. Um homem de uniforme entrou correndo, ofegante, o rosto em pânico. Senhor juiz Reynolds, senhor, temos uma situação. Ele parou, os olhos arregalados ao ver o lince sentado calmo ao lado de Emily. Mas Emily não olhava para o oficial. Ela encarava Willow, porque o lince sentiu algo antes de todos. E o que quer que fosse, não era bom. Quando o oficial entrou, a sala inteira ficou tensa. Todos os olhares se voltaram para ele, mas Emily ficou focada em Willow. O lince estava rígido, as orelhas para trás, os músculos prontos para agir. Algo estava errado. O juiz Reynolds, calmo apesar da interrupção, pigarreou. Oficial, o que está acontecendo? O homem hesitou, o peito subindo e descendo enquanto respirava. Senhor, houve um incidente lá fora. Precisamos esvaziar o tribunal agora. Murmúrios correram pela plateia. Repórteres trocaram olhares, apertando as canetas. A tensão no ar era densa. Emily segurou a coleira de Willow mais forte. O lince tinha sentido o perigo antes de qualquer um. O juiz Reynolds olhou para o oficial por um instante antes de falar. Que tipo de incidente? O oficial hesitou, o olhar indo para a porta, como se esperasse algo aparecer. O coração de Emily batia forte. Seus instintos diziam que isso não era uma confusão normal no tribunal. E então, antes que o oficial respondesse, um estrondo alto veio de fora. Parecia metal batendo em metal. As pessoas gritaram. Algumas se levantaram para fugir. Até a expressão calma do juiz vacilou. O pulso de Emily acelerou. O que estava acontecendo? Ela olhou para Willow. O lince encarava a entrada, o corpo duro, a cauda mexendo ansiosa. Emily já tinha visto essa reação antes, quando encontraram um predador na floresta. Isso a gelou. Não era só um problema qualquer. Havia algo lá fora. O aviso de Willow fez o juiz Reynolds bater o martelo, pedindo ordem enquanto as pessoas murmuravam assustadas. Oficial, explique agora o que está acontecendo. O oficial respirou fundo. Senhor, recebemos relatos de um animal selvagem no prédio. Silêncio, e então caos. O que quer dizer com um animal selvagem? Perguntou um advogado, irritado. Você está dizendo que tem outro lá fora. Não é Willow, é, sussurrou alguém, olhando para o lince de Emily. O estômago dela apertou. Outro animal aqui? O oficial balançou a cabeça. Não é um lince, mas é grande e está solto. A sala ficou tensa. O juiz Reynolds estreitou os olhos. Que tipo de animal é esse? O oficial hesitou, e essa pausa disse tudo. Emily respirou trêmula. Ela olhou para Willow, que estava ofegante, os olhos fixos na porta. Era como se ela soubesse. E então Emily lembrou de algo. Mais cedo, ouvirá barulhos estranhos perto do estacionamento do tribunal. Na hora, achou que era só o som da cidade. Mas agora tudo fazia sentido. Algo estava por perto e Willow sentiu. Uma verdade perigosa. Senhor, disse o oficial, a voz tensa, é um leão da montanha. O tribunal explodiu em barulho. As pessoas gritaram. Algumas pegaram suas coisas. Advogados e repórteres sussurravam apavorados, o medo nos olhos. O juiz Reynolds bateu o martelo de novo. Todos fiquem calmos.
Mas calma era impossível. Um leão da montanha, um predador adulto, estava solto fora do tribunal. Era inacreditável. A mente de Emily corria. Leões da montanha quase nunca vinham para áreas humanas, só em caso de desespero, fome, ferimento ou algo pior. Ela olhou para Vilo. O lince ainda estava focado, os músculos tremendo de leve. Não era só reação às notícias, ele ouvia. Emily prendeu a respiração. Vilo podia ouvir o leão da montanha. A tensão subiu quando o rádio do oficial chiou. Uma voz urgente falou. Visual confirmado. O leão está no estacionamento subterrâneo. Está acuado, mas agitado. Precisamos de controle animal agora. Emily fechou os punhos. Ela tinha que fazer algo. Sabia como essas situações acabavam. As autoridades tentariam sedar o animal, mas se ele resistisse ou parecesse muito perigoso, o matariam. Ela não ia deixar isso acontecer. Emily tomou uma decisão. Senhor juiz, disse ela de repente, a voz alta e clara. O juiz virou para ela, sobrancelhas erguidas. Preciso ir lá embaixo. A sala ficou quieta de novo. O Sr. Daniels, o oficial da vida selvagem, riu debochado. De jeito nenhum. É exatamente por isso que animais selvagens não pertencem a um tribunal ou a uma criança. Emily o ignorou, os olhos fixos no juiz. Por favor, eu tenho experiência com animais. Sei como me aproximar deles. Sei o que fazer. O juiz Reynolds a estudou com cuidado. Emily, é uma situação muito perigosa. Eu sei, disse ela. Mas se não fizermos do jeito certo, esse leão da montanha vai morrer. Silêncio. Até Daniels hesitou. Emily deu um passo à frente. O senhor viu como Vilo reage a mim. Ela confia em mim. Sei que leões da montanha são diferentes, mas também sei que eles não atacam a menos que se sintam ameaçados. Ela engoliu em seco. Só preciso de uma chance para ajudar. Por um longo momento, o juiz não disse nada. Só olhou para a garotinha firme diante dele. Por fim, suspirou devagar. Como você faria isso? O coração de Emily pulou. Preciso vê-lo primeiro. Entender se está assustado, machucado ou perdido. Se eu descobrir o que há de errado, posso acalmá-lo. O juiz tamborilou os dedos na mesa. Ele não era de arriscar sem pensar, mas viu algo especial hoje. Um laço entre uma menina e um animal selvagem como nunca antes. Ele virou pro oficial. O estacionamento está seguro. O oficial assentiu. Está vazio. Todos foram retirados. O juiz suspirou. Então deu um único aceno. Tudo bem. Emily respirou aliviada, mas o juiz levantou a mão. Com uma condição. Emily ficou tensa. Qual? Você não vai sozinha, disse ele. Vilo vai com você. Emily piscou, surpresa, depois assentiu. Não queria de outro jeito. A descida ao perigo começou. O tribunal ainda zumbia enquanto Emily se virou para Vilo. O lince já estava alerta, como se soubesse o que vinha. Ela se ajoelhou ao lado da amiga, encostando a testa na dela. Tá pronta para isso, garota, sussurrou. Vilo soltou um roronar baixo, dizendo tudo o que Emily precisava saber. Estavam juntas nisso. Quando Emily e Vilo foram para a saída, o tribunal inteiro assistiu em silêncio. Até o Sr. Daniels parecia incerto. O juiz Reynolds deu um último olhar firme. Cuidado, senhorita Carter. Emily assentiu e, com seu lince ao lado, saiu do tribunal rumo ao desconhecido. O coração de Emily batia forte ao passar pelas pesadas portas do tribunal. Vilo ia pertinho dela. O ar lá fora estava pesado de tensão. Policiais estavam espalhados ao redor do prédio, os rádios chiando com falas urgentes. Ela sentia o peso de cada olhar. Repórteres, policiais e curiosos do tribunal que seguiram para ver o que ia acontecer. Mas nada disso importava. Seu foco era o estacionamento subterrâneo. Era lá que o leão da montanha esperava. Um policial alto se aproximou, segurando o rádio. Senhorita Carter, tem certeza disso? Emily ergueu o queixo. Sim. Ela olhou para Vilo, que estava parada, as orelhas em pé. O lince não estava com medo, só alerta. Já ouvia o leão da montanha. Outro policial hesitou. O controle animal está vindo. Eles resolvem. Emily fechou os punhos.
Se eles resolverem do jeito de sempre, esse animal não sai vivo daqui. Isso fez os policiais pararem. O policial-chefe suspirou. Tá bem, mas você obedece minhas ordens. Se ficar perigoso, te tiramos daí. Emily assentiu. Entendido. Com isso, ela foi para a entrada escura do estacionamento subterrâneo. Vilo caminhava ao seu lado, silenciosa como sombra. O estacionamento estava muito quieto. Os sons da cidade sumiram, trocados pelo zumbido leve das luzes piscando no teto. O ar cheirava a óleo, concreto úmido e algo selvagem. As orelhas de Vilo mexeram. Emily parou na hora, seguindo o sinal dela. Escutou o arranhar de garras no chão, uma respiração baixa e rouca. O estômago de Emily apertou. O leão da montanha estava perto. Ela deu um passo cuidadoso, olhando o espaço mal iluminado. A polícia tinha esvaziado o lugar, mas a tensão ainda pairava como uma força invisível. Então, um movimento no canto mais distante do estacionamento, meio escondido atrás de pilares de concreto. Uma forma se mexeu nas sombras. Emily prendeu a respiração. Lá estava ele, um leão da montanha adulto. Seu pelo dourado brilhava na luz fraca, os músculos tensos como aço enrolado. As orelhas estavam para trás, os olhos brilhavam com medo e incerteza. E ele os observava. Um teste de confiança começou. Emily se forçou a ficar calma. Medo não ajudaria ali. Ela se ajoelhou ao lado de Vilo, mantendo a voz firme. Tá vendo ele, garota? Vilo não se mexeu, mas Emily sentiu a mudança na postura dela, um entendimento quieto. O lince soltou um som baixo e tranquilo. As orelhas do leão mexeram. Emily suspirou devagar. Que bom, ele estava ouvindo. Com cuidado, ela tirou a mochila e abriu o zíper, pegando um punhado de carne seca. Não era muito, mas era algo. Ela estendeu a mão, mexendo devagar. Sei que você está com medo, murmurou, a voz quase um sussurro. Você não deveria estar aqui, né? O leão da montanha não se mexeu, mas os olhos foram para a comida na mão dela. Emily deu um passo cuidadoso para frente. Os policiais atrás dela ficaram tensos. Ela ouviu ele sussurrando nos rádios, prontos para agir, mas não parou. Deu outro passo. O leão soltou um rosnado baixo de aviso. Vilo, ainda ao lado de Emily, respondeu com um som suave, não uma ameaça, mas uma mensagem. Emily sabia o que Vilo fazia. Falava a língua dos selvagens, e o leão ouvia. O ferimento apareceu. O olhar de Emily desceu, e então ela viu um corte fundo na pata dianteira do leão. Ela prendeu a respiração. Era por isso que ele agia assim. Estava machucado. Isso mudava tudo. Emily se abaixou mais, mantendo os movimentos lentos e sem ameaça. Você está ferido, né? O leão bufou, um som curto, os músculos tensos como se fosse fugir. Mas Emily não ia deixar isso acontecer. Ela colocou a comida no chão com cuidado e recuou. Não vim te machucar. Só quero ajudar. Por um momento longo e tenso, o leão da montanha não se mexeu. Então, cheirou o ar, um movimento lento e cauteloso. Emily prendeu a respiração. Era o momento da verdade. Vilo ficou parada ao seu lado, o corpo relaxado mas alerta. Ela não tinha medo, e por isso Emily também não tinha. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o leão deu um passo à frente. Depois outro e mais um. O coração de Emily batia forte enquanto a criatura enorme saía das sombras. Os policiais atrás dela murmuraram, nervosos, as mãos nos rádios. Mas Emily não recuou. Em vez disso, estendeu a mão, palma para cima, um gesto universal de paz. O leão abaixou a cabeça e, pela primeira vez, Emily viu algo nos olhos dourados dele. Não medo, não raiva, mas confiança. Uma decisão crítica veio. Emily virou a cabeça devagar. Ele não é um perigo, disse ela, a voz firme. Está machucado. Um policial hesitou. Isso não quer dizer que é seguro. Emily respirou fundo. Deixe eu tratar o ferimento dele. Mais murmúrios nervosos. A polícia não estava convencida. Então, para surpresa de todos, o juiz Reynolds entrou no estacionamento. Seu rosto não mostrava nada enquanto olhava Emily, depois o leão da montanha. Por fim, ele falou, você realmente acha que pode ajudar ele?
Emily encontrou o olhar dele. Sim. O juiz suspirou devagar. Então virou para os policiais. Fiquem de lado, ordenou. A tensão mudou. Emily voltou para o leão, os dedos roçando o kit de primeiros socorros. Ela tinha uma chance de provar que estava certa, uma chance de salvar a vida desse animal. Com Vilo ao seu lado, ela aproveitou. Um momento delicado começou. O estacionamento subterrâneo estava silencioso, exceto pela respiração calma do enorme leão da montanha. Os dedos de Emily tremiam um pouco enquanto pegava o kit de primeiros socorros. Sabia que precisava ter cuidado. Um erro, e tudo podia desmoronar. Vilo ficou perto, os olhos fixos no leão machucado. Ela não tinha medo. Em vez disso, mostrava uma calma confiante, uma mensagem silenciosa de que tudo estava bem. Emily respirou devagar e abriu o kit. O som fez as orelhas do leão mexerem. Ela parou. Os olhos dourados dele foram para as mãos dela, observando cada movimento. Ele ainda estava inseguro. Emily manteve a voz suave. Tá tudo bem, eu prometo. Com cuidado, ela pegou um frasco de antisséptico e um rolo de bandagem. O leão bufou, não um rosnado, só um som cauteloso. Emily tomou isso como permissão para continuar. Derramou um pouco de antisséptico num pano limpo e se aproximou devagar. Cada instinto dizia para ir devagar. Vilo soltou um som baixo e tranquilo, outro sinal de calma. Então, o impensável aconteceu. O leão abaixou a cabeça. Não era rendição, era confiança. O coração de Emily batia forte enquanto ela encostava o pano no ferimento com suavidade. O leão se mexeu. Um rosnado profundo saiu da garganta. Os policiais atrás dela ficaram tensos, as mãos perto das armas. Emily não parou. Sei que arde, sussurrou, mas vai ajudar, prometo. Vilo soltou outro som suave. Os músculos do leão tremeram, mas ele não atacou. Emily encostou o pano no ferimento de novo, agora com mais força. Sangue manchou o tecido, mas o antisséptico agiu rápido. O leão soltou um suspiro trêmulo. Emily sentiu então a mudança. A tensão saiu do corpo dele. As orelhas relaxaram. Ele ainda olhava, mas agora sem medo. Uma plateia silenciosa assistia. Os dedos de Emily trabalharam rápido, enrolando a bandagem na pata do leão. Atrás dela, os policiais e o juiz Reynolds viam tudo em silêncio pasmo. Não era algo que viam todo dia. O juiz Reynolds deu um passo à frente, a voz baixa, quase hesitante. Como você sabia que ele não ia atacar? Emily não tirou os olhos do trabalho. Porque animais não machucam sem motivo, disse ela. Eles só atacam quando se sentem ameaçados. Agora ele não se sente assim. O juiz a estudou. E por que não? Emily terminou a bandagem e finalmente olhou para cima. Por causa de Vilo, disse ela. O juiz virou o olhar para o lince. Vilo estava sentada, calma, a cauda enrolada nas patas. Ele entendeu. Esse lince é mais que um bicho de estimação, né? Murmurou. Emily sorriu de leve. Ela é família. A escolha do leão da montanha veio. O leão mexeu a pata recém-enfaixada. Emily recuou, dando espaço. Era o momento da verdade. Será que ele aceitaria ajuda ou fugiria? Por alguns segundos, ele só ficou ali. Então, deu um passo lento à frente. Emily prendeu a respiração. Outro passo, e então ele encostou a cabeça enorme no lado de Vilo. Um silêncio surpreso tomou o estacionamento. Vilo ronronou baixo e cutucou o leão de volta. O peito de Emily apertou. Ele entendeu. Não era só sobre sobreviver. Ele os aceitou como amigos. Uma decisão que mudaria tudo. Os policiais trocaram olhares. O juiz Reynolds cruzou os braços. Senhorita Cutter, disse ele, você fez algo incrível aqui. Mas o que acontece agora? Emily olhou para o leão. Não era seguro ali. Ele não podia ficar. Mas ela também não ia deixar o controle animal levá-lo. Tomou uma decisão. Vou levá-lo para um santuário de vida selvagem, disse ela. Conheço um lugar onde podem curá-lo direito e soltá-lo em segurança. O juiz a estudou por um longo momento, depois assentiu. Tudo bem, disse ele. Você tem minha permissão. Os policiais pareceram surpresos, mas ninguém reclamou. O juiz Reynolds deu um passo à frente, olhou para o leão mais uma vez, depois virou para Emily.
Você ganhou meu respeito hoje, admitiu. Emily sorriu. Obrigada, senhor juiz. A estrada para a liberdade começou. 1 hora depois, Emily estava no fundo de uma van especial. Vilo estava enroscado ao seu lado, o leão da montanha deitado num cobertor grosso, enfaixado e descansando. Emily acariciou o pelo de Vilo. A gente conseguiu, garota, murmurou. Vilo ronronou feliz. A estrada se estendia à frente, levando não só para o santuário, mas para um novo começo para todos eles. Uma jornada de confiança começou. A van zumbia baixo enquanto seguia por uma estrada longa e cheia de curvas rumo ao santuário de vida selvagem. A noite foi longa, mas Emily não estava cansada. Ficou sentada com Vilo ao seu lado, vendo o leão da montanha machucado respirar calmo. Era a primeira vez que ele descansava de verdade. Na última hora, ele ficou alerta, os olhos dourados indo de Emily para as coisas passando lá fora. Mas agora, com o balanço suave da van, os músculos dele relaxaram. Confiança. Era disso que esse momento se tratava. Vilo tinha feito uma ponte entre eles, provando que até os bichos mais selvagens podiam reconhecer bondade. O coração de Emily cresceu com um triunfo quieto, mas ela sabia que a jornada não tinha acabado. Os primeiros sinais de resistência vieram quando a van chegou aos portões do santuário. Emily viu movimento na entrada. Um grupo de pessoas esperava, alguns com uniformes de guardas, outros com roupas normais. Um homem deu um passo à frente assim que a van parou. Era o Dr. James Holloway, o veterinário-chefe do santuário. Ele não parecia feliz. Emily saiu, mantendo os movimentos calmos. Vilo a seguiu de perto, a cauda mexendo. O Dr. Holloway cruzou os braços. Emily, o que você me trouxe dessa vez? Ela sorriu de leve. Algo especial. Os olhos dele foram para a van. Um leão da montanha ferido. Emily assentiu. Ferimento de tiro. Eu tratei como pude, mas ele precisa de cuidados certos antes de ser solto. O Dr. Holloway esfregou o nariz. Emily, você sabe que risco tomou? Isso podia ter acabado muito mal. Ela o encarou sem hesitar. Eu sabia dos riscos, mas também sabia que ele merecia uma chance. O Dr. Holloway a estudou por um longo momento, depois olhou para o lince aos pés dela. Vilo soltou um som baixo, como se também defendesse seu caso. Algo suavizou no rosto dele. Tá bem, disse-lhe por fim. Vamos dar uma olhada nele. Um coração selvagem em cativeiro começou. O time transferiu o leão da montanha com cuidado para uma maca e o levou para a área de exames. Assim que colocaram na mesa, os olhos dele abriram rápido, os músculos tensos de medo. Emily sentiu na hora. Deu um passo para perto, colocando a mão suavemente no lado dele. Tá tudo bem, sussurrou. Eu ainda estou aqui. A respiração do leão desacelerou. O Dr. Holloway assistiu, surpreso. Nunca vi nada assim, admitiu. Emily sorriu. Ele confia na gente. A batalha pela sobrevivência veio. A próxima hora foi crucial. O Dr. Holloway e seu time trabalharam rápido, tirando pedaços de bala e costurando o ferimento com cuidado. Emily ficou ao lado do leão o tempo todo, sussurrando palavras de calma. Vilo também não saiu de perto. O time do santuário assistiu em silêncio pasmo enquanto um lince selvagem e um leão da montanha, dois rivais naturais, ficavam em perfeita harmonia. O Dr. Holloway olhou para Emily. Você sabe o que fez. Ela ergueu os olhos. O quê? Ele apontou para os dois animais. Você mudou as regras. Isso não é mais só resgate, é conexão. Emily engoliu em seco. Talvez sempre tenha sido. Uma escolha surgiu. Horas depois, o leão estava numa área aberta ao ar livre, ainda sonolento do procedimento. Emily ficou por perto, observando. O Dr. Holloway se juntou a ela. Ele vai ficar bem, disse ele. Com o tempo, vai se curar. Aí decidimos os próximos passos. Emily assentiu. Ele pertence à natureza, mas não quero que se sinta abandonado. O Dr. Holloway a estudou. O que você sugere? Ela hesitou. Me deixe ajudar na recuperação dele. O doutor suspirou. Emily, eu sei o que você vai dizer. Ela o cortou. Mas você viu lá atrás. Ele é diferente. Já criou um laço comigo, com Vilo.
Se isso acabar cedo demais, ele pode não sobreviver quando for solto. O doutor pensou nas palavras dela com cuidado, depois assentiu. Tá bem, disse ele. Vamos fazer do seu jeito. A estrada para a recuperação começou. Nos dias seguintes, Emily se dedicou a ajudar o leão a se adaptar. Ficava perto da área dele, falando baixo, garantindo que ele nunca se sentisse só. Vilo teve um papel importante também, ficando perto, oferecendo conforto do jeito que só animais podem. Aos poucos, o leão ganhou força e algo incrível aconteceu. Ele começou a confiar de novo, não só em Emily, não só em Vilo, mas no mundo. Um coração selvagem pronto para vagar surgiu. O sol estava baixo no horizonte, jogando raios dourados sobre o santuário. Emily estava na beira da área, as mãos no corrimão de madeira. Dentro, o leão da montanha esticava as pernas fortes, o pelo dourado brilhando ao sol. Seus ferimentos tinham melhorado muito e a força voltou para o corpo dele. Mas algo ainda mais especial aconteceu. Ele tinha mudado. Não era mais o bicho assustado e machucado que Emily encontrou. Recuperou o orgulho, a confiança. Mesmo assim, os olhos dele suavizavam quando olhavam para ela e para Vilo. Emily sabia o que isso significava. Era hora de dizer adeus. Uma despedida agridoce veio. O doutor Olova se aproximou, prancheta na mão. É hora, Emily. Ela engoliu em seco, assentindo. Eu sei. O time do santuário preparou esse dia. O plano era simples. Levar o leão de volta para a natureza, para uma região segura onde ele pudesse retomar seu lugar. Mas quando o portão do veículo de transporte abriu, Emily hesitou. Deu um passo à frente e se abaixou ao lado do leão uma última vez. Ei, grandão, murmurou, acariciando o pelo dele. Ele ronronou baixo, encostando nela por um instante. Vilo ficou ao lado, observando quieta. Ela também parecia entender que era o último momento juntos. Emily respirou fundo. Você vai ficar bem lá fora. Você é forte, é livre e sempre vai ser um sobrevivente. O leão piscou devagar, um gesto de confiança. Então, com uma última respiração profunda, ele virou e foi para o veículo aberto. Estava pronto. A jornada de volta para a natureza começou. Emily foi no veículo com ele. Assistiu o mundo passar, um borrão de florestas verdes e rios sinuosos. Cada quilômetro os levava mais perto do destino, uma vasta área selvagem protegida, longe de ameaças humanas. Ela prometeu que não ia chorar, mas quando o caminhão desacelerou, o peito dela apertou. Era o fim de verdade. A traseira do veículo foi aberta, uma rampa baixada levando para a natureza aberta. Emily recuou, dando espaço. Por um momento, o leão ficou parado, o olhar fixo nas árvores à frente. Então, ele se moveu, com passos lentos e poderosos. Desceu a rampa, chegou na grama e respirou funda liberdade. E então correu, poderoso, gracioso, selvagem. Emily assistiu, o coração batendo forte, enquanto ele sumia entre as árvores. Foi embora, como deveria ser. Uma mensagem silenciosa veio. Justo quando o time começou a arrumar as coisas, algo inesperado aconteceu. O leão parou. De longe, virou a cabeça para trás. Por um longo momento, ficou ali, os olhos dourados encontrando os de Emily. E então ele rugiu. O som ecoou pelo vale, um chamado profundo que arrepiou Emily. Não era só um rugido, era uma mensagem, um obrigado, um adeus. E então ele sumiu. Um legado de bondade ficou. A volta para o santuário foi quieta. Vilo estava enroscada no colo de Emily, as orelhas mexendo enquanto ronronava baixo. Emily olhava pela janela, sentindo o peso do momento. Ela salvou uma vida, mas mais que isso, provou que confiança, bondade e coragem podiam unir até os maiores abismos. O doutor Olovai, ao lado dela, finalmente falou. Você fez algo incrível, Emily. Ela deu um pequeno sorriso. Não o fiz sozinha. Olhou para Vilo, que soltou um som baixo de aprovação. O leão da montanha se foi, mas a história dele, a história deles, viveria. E em algum lugar na natureza, um leão corria livre porque alguém acreditou nele. E isso bastava.